Boa noite, meu nome é Rafael Cidrão e hoje nós vamos começar nosso curso de Introdução à Gestalt Terapia. Vamos começar esse curso falando dos várias influências, dos vários fundamentos epistemológicos que compuseram essa Gestalt Terapia, essa abordagem gestáltica. Dentre esses vários fundamentos, a gente pode citar, por exemplo, a psicanálise, o holismo, a psicologia da Gestalt, a teoria organística, a fenomenologia e o existencialismo. Eu coloquei aqui o nome de Fritz Perls e Paul Goodman, isso porque eles são considerados os principais fundadores da Gestalt terapia. O Fritz ele foi considerado também o que mais disseminou a Gestalt, por causa do seu estilo teatral, envolvente, carismático. Ele espalhou a Gestalt terapia nos Estados Unidos por meio dos seus workshops, dos seus seminários, e fez muito sucesso, sendo até chegado a ser chamado na época do rei dos hippies, por exemplo. E o Paul Goodman, ele está aqui porque ele foi responsável pela redação do texto teórico do livro Gestalt Terapia, de 1951. Esse livro é o que marca o nascimento da abordagem. E a partir desse livro, esse livro ele é básico, mas básico não no sentido de simples, mas no sentido de que ele é a base para todo o edifício Gestalt, que vai se desenvolver depois da publicação desse livro. A gente vai ver que tanto o Fritz quanto o Goodman, eles beberam de fontes diferentes, ou às vezes de mesmas fontes, mas deram interpretações diferentes. Por exemplo, tanto o Fritz quanto o Goodman tiveram uma aproximação com a leitura da psicanálise, mas a gente vai ver hoje um pouquinho disso. Então, assim, essas são as várias contribuições, algumas dentre outras, dentre várias contribuições da abordagem gestáltica. Poderia citar também o pensamento oriental, o Zen budismo, mas eu preferi hoje apenas citar essas aqui. Dentre estas, hoje nós vamos falar sobre a importância e as contribuições da psicanálise na abordagem gestáltica. E isso já pode causar um estranhamento em algumas pessoas, porque a gente escuta muito que a Gestalt é diferente, que a Gestalt, na verdade ela é mesmo, mas assim, a gente escuta muito que a Gestalt renuncia completamente à psicanálise. E a gente vai ver que isso tem um pouco de fundamento até na fundação da Gestalt, porque o Fritz, que foi psicanalista, ele guarda uma certa relação de rancor e admiração com Freud até o final da vida dele, uma coisa que ele mesmo reconhece. E o Goodman vai ler o Freud na sua tentativa de construir a sua ontologia gestáltica, a sua forma de compreender a experiência humana. Pois bem, vamos começar então aqui falando das contribuições da psicanálise para a gestalt terapia. Essas contribuições elas podem ser encontradas no livro Gestalt, uma terapia do contato, do Serge e Anne Dinger. Pois bem, gente, como eu disse, o Fritz ele foi psicanalista. Ele fez a formação de psicanálise dele, ele se tornou psicanalista aproximadamente na década de 30. E ele fez psicanálise análise com alguns analistas que acabaram sendo pessoas importantes na constituição, na forma dele compreender a psicanálise. Mas hoje a gente vai focar mais assim no que a Gestalt terapia herdou da psicanálise. Afinal, como o Goodman fala no livro Gestalt terapia, a proposta daquele livro é ser uma revisão da psicanálise usando a fenomenologia. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais na próxima aula. Hoje a gente vai ver, por exemplo, eu queria falar para vocês uma relação assim, uma lembrança da compulsão à repetição e as situações inacabadas. Vocês talvez lembrem que o Freud ele postulou que existia no aparelho psíquico uma compulsão à repetição, em que alguns comportamentos, alguns atos psíquicos, alguns comportamentos eles se repetiam. Isso é lembrado um pouco na abordagem gestáltica no conceito de situações inacabadas, que o Fritz e o Goodman vão dizer que no gestalt terapia que as situações inacabadas elas tendem a voltar a experiência, inibindo ou alterando o processo de formação de figura fundo, de maneira que é considerado às vezes até um fator precipitante de uma patologia, digamos assim, porque a situação inacabada vai dificultar o livre escoamento do excitamento na satisfação da necessidade orgânica do indivíduo, do sujeito. Então vejam que essa compreensão de situação inacabada como uma coisa que retorna e que é repetida já estava presente de certa maneira na noção de compulsão à repetição, que é um conceito do Freud. Também tanto o Freud quanto o Fritz eles dão muita importância aos sonhos. Veja que para o Freud ele tinha até uma frase que era assim: o sonho é o caminho régio ou o caminho real para o inconsciente. Isso porque o Freud acreditava que analisando o sonho a gente conseguia chegar a interpretar o inconsciente da pessoa. Não conhecer totalmente, porque o inconsciente mesmo ele não pode ser conhecido a não ser pelas formas como ele se expressa, o sintoma, o sonho, o xiste, o ato falho. Pois bem,
Já o Peirce, ele também considerava muito importante o sonho. Ele até faz uma frase parecida, ele diz assim, que o sonho é o caminho real para a integração. Isso porque na visão do Fritz era muito importante a noção de saúde como um sujeito integrado. Por isso que ele vai mais tarde também falar de que um sujeito dividido vai gerar partes alienadas do self. Pois bem, mas vejamos que apesar de essas duas abordagens trabalharem e reconhecer a importância dos sonhos, elas trabalham com eles de forma muito diferente. Porque enquanto na psicanálise clássica o sonho ele é interpretado a partir da verbalização, em que o paciente o analisando vai falar do seu sonho e o analista que vai interpretar o sonho, na abordagem gestalt, o que acontece é que o terapeuta vai convidar o paciente ou o cliente a reviver o seu sonho como se ele estivesse acontecendo no presente. E assim, assumindo que cada elemento do sonho é uma parte dele mesmo, uma parte da sua personalidade, uma parte do seu self. E aí ele vai convidar o paciente, por exemplo, a dizer: eu sou isso. Por exemplo, se o paciente sonhou que estava segurando uma escada, vai dramatizar a escada, ele vai dizer: eu sou a escada. Como é que e o terapeuta vai perguntar: como é que você se sente sendo escada? O que você está fazendo aí sendo escada? E aí o paciente poderá dizer, por exemplo, que eu como escada sirvo para que outros me usem para subir na vida, e assim é como eu me sinto na minha vida. Isso é um exemplo bem possível de acontecer na clínica, em que um elemento do sonho aparentemente sem significado psicológico adquire esse significado muito importante na presença e na vida do sujeito que está em terapia. E também temos em ambas as terapias, em ambas as abordagens, tanto a psicanalítica quanto a gestáltica, a noção de resistências. Só que a resistência pode ser entendida como uma dificuldade de entrar em contato. Só que enquanto na psicanálise a resistência ela é uma resistência à análise, ela é uma resistência à terapia, algo que tem que ser superado para alcançar o sucesso da terapia ou da análise, na gestalt terapia a resistência não tem que ser superada ou quebrada. Ela é uma força criativa e defensiva importante no desenvolvimento da pessoa, muitas vezes tornando a melhor amiga da pessoa. Veja, a resistência só existe para proteger algo que precisa de proteção diante de um perigo. Então, é muito importante que essa força de proteção não seja descartada, mas integrada, ou seja, aceita e acolhida. É por isso que quando a gente está na terapia de abordagem gestáltica, às vezes é mais importante do que ir lá no profundo, perceber e tomar consciência da forma como a pessoa resiste ao contato, da forma como a pessoa se organiza na superfície. Por isso que se diz que na gestalt terapia a gente pode ficar na superfície e depois aprofundar, do que o contrário, a gente buscar o profundo para dar sentido à superfície. Pois bem, essas foram algumas contribuições da psicanálise para a gestalt terapia, conforme a gente pode ver no livro Gestalt, uma terapia do contato. Mas assim, um outro livro que me chama a atenção para falar sobre as contribuições da psicanálise à Gestalt é o livro da Ontologia Gestáltica de Paul Goodman, do professor Marco César. Pois bem, esse livro vai fazer um resgate de outras contribuições muito importantes da teoria freudiana. Como primeiro eu gostaria de colocar a importância da noção de desvio no vínculo do sujeito com o mundo. O Freud ele vai tematizar, pela primeira vez, assim, ou pelo menos como um dos primeiros, vai tematizar que existe algo na experiência da pessoa que foge àquela noção idealista ou racionalista de um sujeito que é puramente racional, que está puramente no controle de suas ações. Existe algo que escapa desse controle, escapa dessa dimensão intelectual e que vai, às vezes, orientar as atitudes do sujeito. Por exemplo, o ato falho. Às vezes a pessoa está falando com alguém, troca o nome. Isso quer dizer o quê? Não dá pra gente fazer uma tabela, mas sugere que nem tudo que a pessoa vive, fala, experimenta e pensa está dentro de uma dimensão de controle. E na época do Freud, isso que escapava do controle era o sintoma histérico. Na época que ele começou as investigações dele, era com a histeria. Pois bem, essa chamada de atenção para a consciência, para a percepção de que existe algo que desvia, que sai desse controle, é muito importante e muito importante na construção da psicologia que nós temos hoje. Por exemplo, isso vai inaugurar também uma escuta clínica desse desvio. É o Freud que vai inaugurar, assim, vai estabelecer a importância de se ouvir, de se dar um lugar, de criar um lugar para que esse desvio seja ouvido. E isso é uma coisa muito importante para a gente se orientar na nossa clínica gestáltica hoje. Por exemplo, será que quando nós como terapeutas, gestalterapeutas, estamos numa postura de acolhimento ao nosso cliente, acolhendo o que ele tem de desviante, acolhendo o que ele tem que foge à regra, que foge à norma, que foge
a estatística que foge à nossa própria concepção gestáltica do que é saudável, ou por outro lado nós estamos ainda presos numa concepção dogmática de como as coisas deveriam ser? Isso é uma pergunta muito importante que vai ficar para o final da nossa aula, do nosso exercício. Mas é uma pergunta para a gente se refletir sobre qual é o valor que a gente dá à norma, o valor que a gente dá à regra e como a gente se comporta em relação a ela. Veja que o Freud também inaugurou um certo rompimento com o naturalismo. Não diria que seria um rompimento total, mas um certo rompimento com o naturalismo. Por quê? Ele foi chamar a atenção de que existia na pessoa, no indivíduo humano, uma dimensão psíquica que estava além do biológico, que estava além do corporal, do somático, perdão. E isso vai ser, por exemplo, muito interessante quando ele vai falar da noção simbólica, da noção dos atos psíquicos, que estão, por exemplo, para além de uma dimensão física, chamando a atenção para a dimensão psicológica da pessoa. E eu queria falar aqui brevemente de algumas contribuições dos dissidentes à psicanálise. Veja, Fritz foi psicanalista, é verdade. Mas ele sempre foi um psicanalista muito não ortodoxo. Isso porque as pessoas com quem ele se relacionou, que foram seus analistas e professores, eles eram psicanalistas também não ortodoxos em certo sentido. Eles eram dissidentes em algum sentido. O próprio Fritz, quando ele vai fazer o primeiro livro dele, chamado Ego, Fome e Agressão, publicado em 1942, ele se propõe a fazer uma revisão do método do Freud. Só que as coisas que ele propõe, a revisão do método do Freud não, a revisão da psicanálise. Só que as coisas que ele se propõe a rever muda totalmente o que a psicanálise era, entendeu? Então, assim, o Fritz, mesmo que ele tenha sido psicanalista no começo, ele sempre foi um psicanalista meio diferentão, assim. Então, por exemplo, o Fritz ele teve muito contato com um psicanalista chamado Reich. O Wilhelm Reich, ele é um autor daquele conceito da couraça muscular. O que seria essa couraça muscular? Para o Reich, existe uma inibição muscular do organismo, ou um enrijecimento da musculatura do organismo, que forma uma couraça que serve de proteção contra o mundo externo e contra o mundo interno. Então, assim, o Reich foi um analista que chamou a atenção para a importância da dimensão corporal da experiência, saindo apenas daquele campo verbal daqui para cima, saindo daquele campo puramente psíquico, para chamar a atenção para a noção corporal. E essa compreensão corporal de uma musculatura que se tensiona para inibir um impulso ou algo interno, vai ser o que depois o Fritz vai chamar de retroflexão. Vamos só assim adiantar, a gente vai ver isso melhor mais na frente. A retroflexão é uma forma de interromper o processo de contato, em que eu inibo um excitamento, eu volto para dentro uma energia que originalmente seria direcionada para o mundo. Um exemplo muito claro disso é que muitas pessoas, quando estão com raiva, ou elas inibem a raiva, inibem o impulso de agir pela raiva, contraem na musculatura e acabam desenvolvendo dores na ATM. E pessoas que estão constantemente assim, inibindo seus impulsos agressivos, seus impulsos, é muito comum que elas desenvolvam dores e distúrbios nessa articulação, como alguns dentistas vão reconhecer. O Reich também foi uma pessoa que chamou a atenção para a importância de se considerar a forma como a experiência é apresentada, e não apenas o seu conteúdo. Isso porque na psicanálise ortodoxa não há muito referência assim, à forma como o paciente relata um caso, e sim ao conteúdo daquilo que ele está falando, da experiência dele. Mas, por exemplo, isso é muito importante ainda hoje na abordagem gestáltica. Imagine vocês um paciente que diz assim: pois é, então eu estava passando no meu trabalho e descobri que a minha mãe morreu. Ele disse isso dessa forma, essa fala não impacta ele de forma nenhuma, ou seja, isso é uma coisa que é um dado de terapia. A forma como a gente fala de um acontecimento, a forma como a gente fala de alguma coisa que a gente sente, pode dizer muito da forma como a gente está lidando com a gente mesmo. E é um dado muito importante na terapia. Vai ser uma das principais não, mas vai ser uma das coisas que o gestalterapeuta vai ter que estar muito atento. Pois bem, já o Reich já falava dessa importância da forma. Vemos também que Fritz foi analisando de uma analista chamada Karen Horney. A Karen Horney, ela tem um livro de 1950 que é muito curioso, que parece muito um livro humanista, que aliás influenciou até o Rogers, né, que é um psicólogo humanista. Pois bem, nesse livro ela fala de uma ênfase no potencial do crescimento do organismo, como se o organismo tivesse nas condições ideais ou facilitadoras, digamos assim, como para usar a linguagem do Rogers, ele tenderia a crescer e a se desenvolver. Vejam como isso está presente na Gestalt hoje, na noção de
de autorregulação do organismo, na crença que o gestalterapeuta tem, que o seu paciente, que o seu cliente tem a capacidade de se organizar e crescer e se atualizar. Pois bem, isso já estava presente de alguma forma, se não escrita, pelo menos intuitiva, na análise que o Fritz fez com Karen Horney. Também precisamos chamar a atenção para um psicanalista chamado Ferenczi. Ele foi o primeiro na psicanálise a trazer a noção de introjeção. A introjeção ainda é usada na gestalterapia hoje e estava presente naquela obra que eu falei no começo, Gestalterapia, de 1951. Veja que o que seria a introjeção nessa obra? A introjeção seria uma forma de interrupção do contato em que o organismo ele coloca para dentro um valor, uma crença, alguma coisa externa sem fazer a necessária mastigação, ou seja, sem criticar, sem questionar e sem verificar se aquilo realmente faz sentido para ele. Eu gosto de usar, a gente pode usar vários exemplos, mas eu gosto de usar, por exemplo, o exemplo de um homem que sente vontade de dançar, mas então introjetou por algum conceito de masculinidade deturpada de que o homem não pode dançar. E aquela vontade, aquela excitação para dançar vai estar sempre sendo interrompida porque existe essa regra internalizada, essa regra que não foi questionada, essa regra que não faz sentido para as necessidades dele, para quem ele é, mas existe essa regra que vai interromper esse contato que por outro lado seria muito saudável. Eu, por exemplo, percebo que a atividade corporal é uma atividade muito rica de contato. Pois bem, o Ferenczi ele também se diferenciava muito dos psicanalistas ortodoxos porque ele tinha uma chamada técnica ativa. Ele saía da concepção de neutralidade do analista e passava a falar com o paciente sobre os seus sentimentos e até a demonstrar carinho pelo paciente em forma física, como por exemplo, dar um beijo nos seus analisandos, dar um abraço. Essa palavra maternagem que eu coloquei aí é porque em algumas situações ele se colocava como uma pessoa para dar os cuidados maternos que aquele analisando não tinha. Veja que isso é totalmente diferente de um analista ortodoxo que pegou, por exemplo, o Fritz no começo da carreira de análise, na primeira análise dele, que o cara só podia falar algumas palavras por semana. Então quando a sessão terminava, estou falando muito rápido, quando a sessão terminava ele batia o pé no chão para o analista analisando saber que a sessão tinha terminado para ele ir embora, ou seja, contato quase zero. Essa contribuição aqui diferentes também merece nosso destaque. Isso porque na gestalterapia, na abordagem gestáltica, temos muito o cuidado e a consciência da importância da relação que estabelecemos com o nosso cliente. E aproveito para deixar o questionamento. Será que você, como terapeuta ou como futuro terapeuta, pretende a segurança de uma posição de neutralidade na sua clínica? Será que isso é possível? Será que você se permite falar dos seus sentimentos, reconhecer os seus sentimentos e usar os seus sentimentos como instrumento de intervenção para o seu paciente? Ou será que você tem medo dessa entrega e prefere estar numa forma mais segura, mais controlada, mais de receita? Isso é uma pergunta importante para a gente fazer como terapeuta. E preciso falar também de algumas diferenças entre a psicanálise e a gestalterapia. Claro que são muitas e teria que aprofundar em muitas aulas para falar de tudo, mas eu vou falar apenas de algumas pequenos exemplos de diferenças importantes. Primeiro, a noção de inconsciente. A noção de inconsciente para o Freud, na primeira tópica, era de um inconsciente, o nome já diz tópica, né? Vem de topos, lugar. Como se tivesse um lugar no aparelho psíquico que era o inconsciente, como um substantivo. E já para a gestalterapia, para a fenomenologia, o inconsciente não é um lugar, ele é uma forma digamos assim, ele é uma não consciência. Não existe um inconsciente dentro de mim, não existe o inconsciente dentro de mim. Mas existem fenômenos na minha vida dos quais eu não estou consciente. Vocês percebem a diferença entre um inconsciente substantivo e um inconsciente adjetivo? Pois bem, essa é uma diferença que eu queria sinalizar. A gestalterapia ela não anula a presença do inconsciente na nossa vida. Só que o inconsciente não é necessariamente esse inconsciente recalcado, esse inconsciente inacessível, esse inconsciente em um lugar. Mas é um inconsciente com uma forma como o meu passado ele se doa e como ele se apresenta na minha experiência presente de contato. Pois bem, temos a compreensão de neurose. Na psicanálise, a neurose ela seria uma defesa de um conflito psíquico na relação com a cultura. Já para a gestalterapia, essa defesa seria sempre assim, uma má defesa, né? Uma coisa sintomática que deveria ser superada, talvez curada, não sei. Já na gestalterapia, a compreensão de neurose é outra. A neurose é um estamento criativo na relação do organismo com o ambiente. Ou seja, é diferente, porque enquanto na psicanálise nós focamos no caráter negativo e sintomático da neurose, na gestalterapia nós reconhecemos o potencial criativo da neurose.
Aliás, muitas vezes é na neurose que a gente se singulariza. É na neurose, nas nossas neuroses, que a gente mostra o que nós temos de mais peculiar em relação aos outros. Pois bem, transferência e contra-transferência. Transferência seria, originalmente na psicanálise, seria o ato ou a atitude de transferir para o analista valores, cargas emocionais e sentimentos ligados a figuras paternas, como o pai ou a mãe, na infância. E a contra-transferência seria os sentimentos do analista em relação ao paciente. Pois bem, na Gestalt, a gente considera os fenômenos de transferência e contra-transferência com outros nomes. E a gente não usa, na verdade, a gente não chega a usar esse nome transferência porque a gente não acredita, como Gestalt terapeuta, que eu apenas peguei um sentimento que eu tinha pelo meu pai e botei no meu analista. Não. Eu, como meu terapeuta, a relação que eu tenho com ele, por mais que eu transfira alguma coisa no sentido de que eu atribuo significado, que eu atribuo valor à minha relação com ele, é uma relação que é muito baseada pela função presente daquele campo. Ou seja, a relação que eu tenho com o meu terapeuta, ela é atual. Por mais que ela resgate algo de inatual, algo de passado, ela não deixa de perder seu caráter de presente. E ela é usada, e ela não é um defeito, não é uma infantilidade do análise do paciente ou uma superioridade do terapeuta. Não. É uma oportunidade de ambos estabelecer uma relação dialógica, de pessoa a pessoa. Outra diferença interessante seria a noção de ego insubstancial. Tem autores que defendem que o Freud, na segunda tópica, ele não estava falando de um ego substancial quando ele propôs a divisão entre id, ego e superego. Mas os psicanalistas americanos formaram a chamada psicologia do ego, que consideravam o ego como uma instância psíquica, um lugar psíquico, um órgão psíquico. E o Fritz, desde o livro Ego, Fome e Agressão, já vai propor a noção de um ego insubstancial, uma coisa que vai ser fortalecida com a contribuição do Paul Goodman, leitor da fenomenologia. O que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer que, para a gestalterapia, eu não tenho uma personalidade, digamos, uma identidade que está aqui dentro de mim e que eu carrego para onde eu vou. E que é imutável, e que é, digamos assim, rígida. Não. O ego, na verdade, é uma função da minha relação com o ambiente em que eu estou. É uma função de um campo organismo-ambiente que é indissociável. Ou seja, eu não existo fora de um campo, eu não existo fora de uma relação. E esse ego não é algo da minha identidade, mas é uma função que eu tenho de me identificar ou alienar possibilidades no meu processo de ajustamento criativo. Pois bem, outra diferença interessante é o papel atribuído à causalidade. Isso porque, na psicanálise, muito das formações psíquicas são consequências de uma causa, qual seja o conflito pulsional, por exemplo, ou as formações do inconsciente, ou o retorno recalcado, ou seja, existe uma sequência temporal de causa e efeito nas concepções da psicanálise ortodoxa clássica. Isso não é o que acontece na gestalterapia. A gestalterapia vai privilegiar a compreensão do como, do como, da forma, em detrimento da compreensão do porquê. E isso, ao invés de ser um empobrecimento, na verdade é um passo para uma abordagem de muito mais riqueza a partir da descrição da experiência. Tem um exemplo muito interessante disso no livro Introdução à Gestalterapia, do Elid Rodrigues. Eu não lembro exatamente o que ele disse, mas digamos que eu diga que a luz foi atraída pela gravidade e atingiu um buraco negro ou sofreu uma curva. Eu posso explicar isso. A luz sofreu uma curva diante do buraco negro por causa da gravidade que promoveu uma mudança na sua trajetória. Mas veja que eu posso encerrar a discussão aí, mas se eu adoto uma atitude compreensiva, eu vou me perguntar quais são as propriedades daquele campo gravitacional, qual eram os outros campos gravitacionais que estavam ao redor, qual é a relação da luz com aquele buraco negro. Então, tem muito mais informação na forma, na organização da experiência do que na explicação causal. E essa renúncia de uma explicação causal tem muito a ver também com a influência da fenomenologia. O Merleau-Ponty, por exemplo, vai dizer que não há uma relação causal entre quem eu sou e o meu passado ou as minhas experiências. E, por fim, a relação entre a cultura e o conflito pulsional. Eu já tinha abordado isso brevemente quando eu falei da compreensão de neurose. Para o Freud, como a gente pode ver naquela obra Mal-Estar na Civilização, a relação com a cultura necessariamente vai gerar um mal-estar, vai gerar um sofrimento, por causa da inibição da agressividade e por causa da renúncia à satisfação pulsional.
Para o Goodman, a partir da leitura do Freud e das suas outras fontes, ele vai dizer que a relação com a cultura não é necessariamente patológica. Por mais que ele critique as formas atuais, burocráticas, autoritárias, rígidas, ele vai dizer que a relação com a cultura ela faz parte da natureza humana. A natureza da experiência é sempre uma relação entre natureza e cultura, mas que não é necessariamente patológico, não é necessariamente ruim. Essa seria outra diferença. Então, gente, esse é o fim da nossa aula. Hoje a gente viu algumas contribuições da psicanálise sobre alguns dos dissidentes, dos pensamentos originais do Freud, a trajetória um pouco do que o Fritz bebeu, do que o Goodman bebeu. E eu queria agora deixar um exercício para vocês. Hoje vimos algumas contribuições da psicanálise para a abordagem gestáltica. Vimos como a psicanálise foi importante para estabelecer a escuta daquilo que sai dos conformes da racionalidade, dando um passo para sair de uma posição dogmática da experiência. Escreva um pequeno texto sobre a forma como você se relaciona com a racionalidade e com aquilo que desvia do que você considera normal. Isso pode parecer besta, mas a sua relação com o normal e a sua relação com o controle vão ser muito importantes para você se posicionar de forma gestáltica na sua relação terapêutica com o seu paciente, além de servir para a nossa vida. Então é isso, gente. Essa é a minha aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.